Olá, seja bem-vindo ao Seu Ponto de Vista, programa que vai debater os mais variados assuntos diante das mais variadas opiniões. No programa de hoje vamos falar sobre juventude, sobre o jovem cubatense, o jovem e a sociedade. Para falar sobre o tema, convidamos Caio Vinícius, participando conosco. Também participa do programa Edson Rocha. Edson faz parte do Conselho da Juventude, é o primeiro secretário do Conselho da Juventude. E Caio, a gente sabe muito bem que é uma pessoa engajada nos trabalhos sociais do município. Senhores, sejam bem-vindos à TV Câmara, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Caio. Muito obrigado, Márcio. Agradecer também a participação do Edson, que é muito importante esse ponto que a mídia lá traz, dando abertura para os jovens, para que eles possam, estar se sentindo de fato importante, ter o merecimento que realmente a juventude merece ter, e esse espaço, dentro do município. E estou muito feliz com essa oportunidade aqui, Márcio. Edson. Bom, boa tarde. Bom dia, aliás, Desculpa. Fico muito feliz de poder estar aqui, compartilhando aqui um momento junto com o Caio, junto com você, para poder discutir essas ideias políticas propriamente da juventude que nós temos, Que, como o Caio falou assim, a gente não tinha espaço, E a gente tem que mostrar para esse jovem que ele sim tem espaço, que ele pode ser o diferencial na nossa sociedade, E é só agradecer mesmo a tudo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês para os nossos telespectadores, para conhecer um pouco do trabalho de vocês e durante o programa, lógico, vamos ter entendimento aí, conhecer a opinião de cada um. Caio. Eu sou o Caio, tenho 30 anos já aproximadamente e o meu engajamento político foi na base de uma insatisfação política de juventude. Então, você é um jovem que é ligado à política. Você tem esse viés político. E um viés político social? Na realidade, Márcio, eu me formei agora em Ciências Políticas pela FGV e estou terminando minha faculdade de Direito. Não é só a questão de engajamento político. Eu acho que a política ela é tudo. Só que você se capacitar, você estar engajado de uma maneira técnica para você participar das melhores decisões que o teu município ele pode oferecer, eu acho que esse é o primordial da nossa discussão aqui hoje. Perfeito. Edson. Eu atuo na Prefeitura de Cubatão, eu tenho quase 4 anos, Eu represento a cadeira da saúde no Conselho Municipal da Juventude, ocupo também a função na mesa diretora como primeiro secretário, Entrei basicamente para o Conselho, aceitei essa oportunidade que me deram, justamente para poder dar voz aos jovens, poder permitir novos programas, novas políticas voltadas a essa juventude de Cubatão, que até o ponto de vista onde eu vejo, entre colegas que sou munícipe também daqui, moro na Vila Esperança, então assim, eu tenho contato com jovens que estão muitas vezes desviados em caminhos, estão sofrendo tanto pressão da família, como de estudos, como até da criminalidade, E se fosse para ser só mais um, como eu gosto de dizer, se fosse para ser só mais um, ou só ocupar uma cadeira, para mim não teria interesse, Então eu entrei no conselho com esse foco de mudar um pouco essa juventude, de poder dar uma luz de esperança com um programa simples, como já foi feito em várias outras cidades, que eu já vi alguns exemplos, de que a gente pode, com atitudes simples, com um programa na escola, com uma oficina de teatro, um centro poliesportivo aberto de final de semana, pode sim mudar a vida de um jovem. E é isso que eu quero trazer, junto com o Conselho para a cidade de Cubatão, criar essas novas políticas para que a gente possa sim dar poder ao jovem e mostrar para ele que há diferentes caminhos que ele pode seguir, que ele tem um poder maior do que insistem e insistiram muito para ele falar que ele não tinha. Diz uma coisa, a grosso modo, lógico, a gente vai conseguir fazer uma descrição de forma mais precisa, mas a grosso modo, qual o perfil do jovem cubatense? Como é que se define o jovem cubatense? A gente tem um jovem cubatense muito mesclado hoje em dia, na minha opinião. Eu digo assim, a gente tem... É muito setorizado, a gente tem a questão da Vila Esperança, que é uma periferia muito abastada, assim, em questão de
criminalidade, em questão de falta de oportunidades, porque lá não tem nenhum centro esportivo, não tem parques recreacionais lá, né? Então, assim, o jovem de lá, ele procura diversão ao modo dele, né? E muitas vezes seria por bailes funk em rua, acaba na drogadição, né? E tudo isso se reflete na sociedade em si, né? Na escola. Esse mesmo aluno da escola que está lá, que ele às vezes não quer nada com a vida, ele vai para a escola, tumultua, mas ao mesmo tempo a gente tem muitos jovens que já têm aquele pensamento, como o Caio já citou aqui também, o jovem, ele tem esse potencial, e tem jovem que já sabe que tem esse potencial, né? E ele está engajado desde pequeno, tanto em oficinas de teatro, corre atrás, vai atrás de faculdade. Então, assim, é um jovem mesclado, mas é uma população extremamente carente de recursos para que ele possa se desenvolver, na minha opinião. Caio. Olha, eu concordo muito com o que o Edson diz e quero ressaltar que nós hoje somos responsáveis por tudo isso que está acontecendo com os jovens. Porque através de programas voltados aos jovens, teríamos aí a condição de estar colocando o jovem, inserindo o jovem com melhor capacidade dentro de um mercado de trabalho, dentro das formalidades, ainda que seja assalariado ou mercado informal. Eu acho que o jovem, ainda que seja um tipo de divertimento, isso do qual eles têm aos finais de semana, eu acho que poderíamos estar incluindo outras coisas para que os jovens pudessem fazer. Por exemplo, se ocupam pela manhã ou num outro dia pela manhã, eles teriam essa responsabilidade de falar, não vou curtir hoje, eu tenho uma responsabilidade amanhã. A gente colaborar com a vida do jovem em si, para estar trazendo esses programas mesmo, de fato, no qual o Edson mencionou. E só para ressaltar, eu acho que existe sim uma polarização de jovens hoje aqui, política, de viés político, a partir do momento dessas últimas eleições, né? Nós tivemos aí um partido que foi um fenômeno, que trouxe 38 mil votos para um candidato da direita, quando nós realmente, de fato, poderíamos ter uma melhor contribuição dos programas sociais, porque assim, quem é que hoje efetiva de fato os programas sociais? Foi um governo que olhou para o lado mais social da causa, né? Mas você acredita que, quando eu fiz o questionamento relacionado ao perfil, não é o perfil deste jovem que fez a escolha do governo. Então, qual é o perfil nosso? O Edson comentou que há uma diferença de perfis vinculados com uma condição social, Sim. uma condição financeira. Então, o jovem em determinados lugares, ele tem um perfil. O outro jovem, ele tem um outro perfil. Na verdade, existe um conflito na juventude, perfis diferentes. Esses perfis, essas diferentes formas de ser jovem, são conflitantes? São harmônicas? Se interagem? Porque aí nós vamos começar a discutir essa questão da sociedade, do jovem inserido na sociedade. Mas qual é o perfil do jovem cubatense hoje? É um jovem que valoriza o estudo? É um jovem que se preocupa com a condição política? É um jovem que se interessa pelo primeiro emprego? É um jovem que é alienado? Ou é um jovem que é ativo? É um jovem que está linkado a uma família? É um jovem que busca uma liberdade muito mais cedo? Qual é o perfil desse nosso jovem? O que o jovem cubatense é hoje, na opinião de vocês? Eu tenho para mim que o jovem cubatense hoje ainda tem essa distância muito grande entre perfis de acordo com a regionalidade, porém que eu vejo cada vez mais é até aquele jovem que era, por assim dizer, periférico, tomando consciência das responsabilidades e das oportunidades que ele pode ter em cima dessa sociedade que a gente tem hoje em dia. O que acontece muito, como eu falei, em questão do local, as oportunidades acabam sendo de um vez mais fácil para ele. Né? Em questão de famílias, a gente está falando aí de famílias que moram em palafitas, barracos de madeira, uma situação precária. Então ele vê muitas vezes em oportunidades mais fáceis, mais acessíveis ali, a chance de mudar momentaneamente, entendeu? Mas eles já estão tomando consciência, por alguns relatos que eu tenho propriamente vizinhos, que eu tive contato, né? Que ele falou, não, eu não quero essa vida para mim. Eu não quero correr atrás do que é mais fácil, eu quero seguir uma carreira, eu quero poder dar um bem-estar para a minha família, mas de um jeito direito. Então, assim, a gente está passando por uma mudança
Não posso afirmar com certeza que seja por essa mudança de governo que nós estamos, mas eu creio que, em certa forma, está dando uma luz para ele falar assim, não, o caminho é esse aqui que eu tenho que seguir, não é um caminho mais fácil, eu não tenho que sempre optar pelo mais fácil, entendeu? E os jovens que a gente já tinha aqui, mais engajados na parte social, em questão mais artística, eles estão começando a se comunicar de uma forma bem melhor do que antes, porque antes a gente tinha até uns conflitos entre opiniões, quem é de esquerda, quem é de direita, se conflitavam muito, mas agora parece que a gente está chegando num ponto que eles estão num nível que eles já conseguem conversar sem ter aquela rixa. Então eu estou achando essa mudança incrível, uma coisa que eu não via com muitos adultos, né, sentado em mesinha de bar, conversando, não tinha. Um é de direita, outro de esquerda, só faltava um catar a garrafa e quebrar na cabeça do outro, né? Essas discussões políticas. Hoje em dia eu vejo os jovens sentando, um jovem que é de direita, outro que é de esquerda, o outro que ele não é nem politizado, ele simplesmente quer ir para aprender. E eu achei isso incrível realmente. Então um dos perfis do jovem de hoje é ser consensual. Sim. Procurar entender os lados e respeitar. Eu vejo muito mais esse perfil, respeitando as diferenças. muito mais esse perfil do que propriamente aquele perfil anterior que a gente tinha de ser uma coisa mais fechada em um único pensamento. Né? Caio. Olha, é que nem o Edson mesmo, ele ressaltou, né? Vale dizer que há diferenças, há uma discrepância entre você falar que da política para um rapaz que mora lá na Palafita e de alguém que mora na Vila Nova, no bairro do Jardim Casqueiro, né? Como é que eu vou falar para ele que a política, em fato, ela alcançou a vida daquele rapaz, daquela família? São estratégias e maneiras diferentes de falar de política. Ainda que quando se balanceia, a política ela deveria servir a todos de maneira igual. Então, esse perfil dessa pessoa que nós abordamos nas palafitas é diferente da pessoa que mora num bairro que não esteja em penúria, né? Aquela pessoa ela passa por um momento melhor do que a outra, são condições sociais. O menino que nós vamos falar da palafita, você não sabe se ele vai tomar um café para poder conseguir estudar. É muito difícil essa situação. Em relação a outra, ir para a escola pública também, né? Estamos falando de um bairro hoje que pode-se dizer que é um dos melhores bairros, Jardim Casqueiro. Uma pessoa que mora no bairro do Jardim Casqueiro, ela tem uma condição melhor, os pais têm uma condição melhor para instruir os filhos. E aquele filho, às vezes, se ele não estiver engajado de uma forma mais técnica, mais vivenciada dentro das próprias palafitas, ele não vai saber condizer por que a política, de fato, não alcançou aquele jovem. E aí, sim, há uma discrepância entre política, entre os pensamentos. Não adianta a pessoa falar, olha, não, eu acredito nesse tipo de política, sendo que a outra nunca foi atingida por uma política. Na verdade, o que nós estamos comentando aqui, então, na sua visão, é lógico que é plausível isso, são formas diferentes de se falar de política, até Exato. mesmo porque eu tenho que mostrar para aquela pessoa que está numa condição desfavorável que a política pode ser, o exercício político da sociedade pode ser uma ferramenta que vai mudar aquela realidade, Sim. não só dele, mas dos demais. Sim. Porém, eu tenho um outro lado, um outro jovem que vive uma outra realidade, que também tem suas necessidades. Não tão quanto o primeiro, mas também necessidades que vão de encontro aos dois. A questão de primeiro emprego, a questão de estudo. E existe um meio em tudo isso que é onde eles têm uma convivência, que são as redes sociais. Sim. Que hoje em dia está de suma importância as redes sociais para basicamente tudo, né? A gente vê a questão de campanhas políticas baseadas inteiramente em uma rede social. É a única maneira onde eles, de fato, conseguem se igualar. É a única maneira que eles conseguem ter voz ao mesmo a mesma linha tênue de ideias. É só ali que eles conseguem se igualar. Agora, não, de outras formas é muito difícil, Márcio. De outras formas fica difícil. Fica muito difícil. Isso eu quero levar esse assunto para o segundo bloco, essa questão da rede social. A gente observa que é um lugar comum, então, um lugar de igualdade. Sim. Sim. É igual de igualdade. Tanto faz você acessar de um smartphone, ou de um computador, de um laptop, ou de uma marca ou de uma marca não tão famosa, é um universo igual.
todos são iguais naquele universo. Queria levar isso para o segundo bloco, para a gente bater um papo, falar dessa discussão do jovem na internet, a influência da internet no jovem. Bacana. Ok? Ok. Ponto de Vista vai para um rápido intervalo, daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta no segundo bloco do Ponto de Vista. Hoje falando sobre juventude. Falando sobre você, o jovem cubatense. Participou do programa hoje Caio Vinícius e também Edson Rocha. No primeiro bloco, ao final do primeiro bloco, falávamos sobre a internet, esse campo da igualdade, né, do jovem, onde o jovem busca muitas informações, onde acontecem muitos conflitos e entendimentos. Uma ferramenta que, na minha época, não existia. A interatividade não era desta forma, não tinha essa velocidade. O jovem hoje convive com essa ferramenta, ele sabe lidar com ela? Ele tem entendimento do potencial e a capacidade dessa ferramenta? O que ele busca na internet? E o que ele encontra na internet? É o que eu comento, o que eu costumo comentar sempre quando há esse tipo de assunto, de diversas maneiras, em diversas questões, né? A internet ela pode ser a melhor ferramenta do mundo ou a pior desgraça da vida de uma pessoa, né? Depende muito daquele código de conduta da própria pessoa. Como o próprio Caio já tinha falado, na internet, quando você está no Facebook, a pessoa não está sabendo se você está acessando de um iPhone, de um Android, da Lan House da esquina, né? Você simplesmente é um perfil, lá você tem suas fotos, você consegue fazer amigos de qualquer lugar do mundo, entendeu? Isso pode também abrir portas para esse jovem aprender um idioma novo, se interessar por outras culturas. Essa é a parte, assim, surreal, né? Coisas que a gente não tinha essa facilidade toda, a questão de 15 anos atrás, né? Era muito mais restrito, na época de ICQ, era uma internet extremamente lenta. ICQ você foi longe para você agora, baixar, eu usei ICQ, Messenger, né? eu usei ICQ, Messenger, Messenger, propaganda mais rápido com a borboleta na TV. E assim, era aquela internet de escada, que a avó atendia o telefone, na novela, que tocava na novela, atendia o telefone, caía a conexão, você estava tentando baixar uma foto, era meia hora para baixar uma foto, era horrível. Entendeu? Hoje em dia você consegue transmitir dados a uma velocidade absurda. Você faz lives, você consegue fazer denúncia com um celular, um acesso à internet. Você viu alguma coisa errada, você liga uma live do Facebook, em menos de 1 minuto você já está com uma audiência de mais 200, 300, até milhares de pessoas, né? Então, assim, é uma ferramenta muito importante. Há um ponto que também já foi usado várias vezes, a gente já tem casos aí que mostraram que foi usado para discriminar pessoas, ofender, criar intrigas, notícias falsas. Como eu sempre falo, é muito da conduta da pessoa que está usando. O jovem hoje em dia, com essa ferramenta em mãos, ele está sabendo, em certo ponto, lidar muito bem, né? A gente tem uma grande, não diria a maioria, a grande maioria, mas a gente tem uma boa porcentagem dos jovens que usam desses meios digitais para chegar no consenso que eu falei, em questões de se informar melhor politicamente. Até um tempo atrás, se você virasse para um jovem e falasse, você leu o plano de governo de tal candidato, ele não sabia nem o que era isso, né? Tanto que há alguns canais no YouTube que é muito engraçado, que às vezes a pessoa pergunta, você sabe tal plano do governo de tal pessoa? Sei, não concordo com isso. Mas foi o seu candidato que falou isso. Aí o cara fica... E com alguns jovens nas redes sociais já não acontece isso, porque ele já baixou o plano de governo, ele já leu. Ele já acompanhou entendeu? isso. Ele já acompanhou em tempo real ali. Então ele consegue ter uma melhor experiência da política que eu posso dizer. É uma nova política, a gente não tem como comparar. Então, você entende esse campo de internet como sendo o lado positivo? Sim. Que é essa busca de informações. A gente tem os dois lados, né? A gente tem os dois lados, né? E o que é o perfil do jovem? O jovem está buscando mais informações, ele está buscando mais glamour, está buscando mais likes, está buscando mais ser conhecido. Porque virou dois lados, né? Tem um lado do modismo sim, também, sim. né? Como toda essa como a gente questão. fala, né? Sempre tem o A e sempre tem o B, né? A gente vê questões de meninas que acabam virando até modelos, porque tinha um Instagram popular, foi subindo o número de seguidores, e ela se tornou um ícone, uma web celebridade, como eles gostam de dizer.
E assim, quem é essa pessoa? Muitas vezes a gente tem casos de pessoas que eram de extrema baixa renda e ela viu ali a oportunidade com um vídeo de humor ou um dançar. Uma sacada diferente, né? Então assim, ela viu ali a oportunidade dela mudar de vida e consegue. Então assim, essa era da informação, ela dá muita oportunidade para os jovens, né? Eu vejo como um grande potencial de oportunidades e cada vez eu vejo mais conteúdos diferentes, né? Eu sou uma pessoa que eu sou bem antenado em questão de vídeos popularizados, redes sociais, novas redes sociais, entendeu? E hoje em dia não é só mais o Facebook, o WhatsApp e o Instagram. A gente já tem diversas redes sociais, milhares até, entendeu? Que serve para os mais distintos meios, né? Um serve para postar só vídeo, o outro, como o Twitter, serve, já é antigo o Twitter, mas assim, serve só para postar textos, basicamente, né? O foco principal. Então, assim, em cada local a gente consegue informações diferentes. No Twitter tem muita gente com pensamentos diversos, Facebook também, é onde saem os textões, que o pessoal gosta de brincar bastante, né? Que lá a opinião falou uma opinião, daqui a pouco vem um texto de 30 linhas lá, e você não queria nem dizer aquilo, mas a interpretação, o pessoal faz de um jeito absurdo. A forma que se lê, né? Sim, a forma que se lê, a interpretação é tudo nessa vida, né? E muitas vezes a gente vê aí muitos casos de uma interpretação, ou até de uma fé mesmo de algumas pessoas para tentar atingir outras, para gerar aquelas confusões. Mas eu, pessoalmente, nas minhas redes sociais que eu tenho, hoje em dia estou vendo uma diminuição bem grande até, a gente está chegando a um consenso bem legal em questão de, principalmente na questão política. Tem os seus lados bons, mas assim, quanto tempo você perde na internet com coisas que podem edificar na sua vida? Que pode agregar sabedoria? São pontos que devem ser de fato discutidos. Nós perdemos muito tempo com o Facebook, olhando fotos e postagens que nada são relevantes, e perdemos tempo com uma programação que poderia, de fato, sim, mudar a sua vida. E aí, o que aconteceu? Nós criamos esse programa que se chama O Meu Primeiro Duplo Clique, reformamos todas as máquinas que estavam paradas desde 2013. Em 2015, no final de 2015, nós reativamos a sala de informática, ganhamos, além de ter arrumado 13 computadores, nós ganhamos outros 13 computadores. Hoje a sala ela possui 26 máquinas, os alunos eles têm condições de aprender programação, né, porque é o futuro hoje, é a programação, é a internet. Se você usar ela para o bem, você vai entender que ela vai fazer um diferencial na sua vida quando você entrar no mercado de trabalho. Porque você já vai sair, de fato, tendo algo que possa colaborar no seu currículo. E isso daí ocasionou em pessoas, após isso, pessoas querendo ser programador, alunos querendo ser programador, alunos entrando na área de TI. E isso daí eu vi que foi uma forma positiva. A partir do momento que você leva condições para as pessoas que não têm a condição, que só vivem daquilo que é apresentável, que é aparentável, que é aquilo mais fácil, né? Porque o Facebook ele não dá trabalho para ninguém hoje aqui. A não ser que você olhe aquelas propagandas, né? Ah, estou precisando de funcionário e tal. Só que assim, está precisando, mas e a capacitação? O que você está me dizendo é que, na verdade, o jovem ele tem uma tecnologia à mão, que é o seu iPhone, seu Android, o seu telefone, o seu smartphone, porém, ele deixou de ter em casa aquele computador, o notebook, o desktop. E a aplicabilidade, muitas vezes, da informática não é só na rede social, pelo contrário. É utilizar um Excel, uma planilha eletrônica, é utilizar um Word para escrever um texto, é um acesso, é uma coisa mais complexa, com mais conteúdo. E, na verdade, o que a gente observa é que, muitas vezes, se você não tem o computador, quem dirá a impressora? Sim. O jovem hoje vai fazer o currículo aonde? No meu smartphone. E vou imprimir onde? Exato. É mais ou menos isso. Cresceu-se na linha de celulares, mas se perdeu o espaço onde deveríamos ganhar aqui na linha. E essa portabilidade tem uma forma que eu acho que acaba sendo muito ruim para os próprios jovens, que é essa obsoleidade programada, né? Você tem um celular portátil, você pode estar
tá tendo todo o mundo ali, só que você não tem a condição de tirar o melhor proveito dele, de si. Porque é difícil você hoje ter um celular e você só viver disso. O celular hoje ele virou para Facebook, WhatsApp, ligação, receber e fazer ligação é mais difícil. É um pouco mais raro, né? A troca de mensagens hoje em dia é bem mais em foco, né? A dinâmica dela se tornou absurda, né? Hoje em dia você transmite ao vivo, você manda foto, manda vídeo, faz GIF, pinta a cara do amigo, coloca emoji, você consegue transformar tudo. Então, assim, para a questão do lazer, se tornou algo espetacular. Para trabalho, eu concordo que sim, também tenha melhorado muito, porque eu mesmo tenho os grupos de trabalho, onde a gente consegue ter uma comunicação com a equipe de campo 1000 vezes melhor do que seria se a gente tivesse que ligar um por um. Equipe 1, você está onde? Equipe 2, você está onde? Não, a gente manda no grupo, ó, gente, manda a localização. E ali você manda a localização pelo GPS, o motorista já sabe onde buscar cada um. Então, assim, a tecnologia está de uma forma fantástica, entendeu? Só que é uma ferramenta. Se você não souber usar a ferramenta, não adianta de nada. A maioria dos jovens não está preparado para usar o todo dessa A maioria ferramenta. dos jovens, como ele citou, não tem uma aula de informática na escola, não tem uma sala de informática. Então, assim, se esse jovem não sabe fazer um Excel, não sabe fazer uma planilha, um currículo, né, ele já sai perdendo. Ele é master, hiper, super dentro do Facebook. Dentro do Facebook Facebook, ele pode... Ele é o cara que derrete a tecnologia. Ele faz textão, ele edita a foto, ele pode ter um talento natural para edição de fotos e design, mas ele peca no conhecimento, no técnico. Por quê? Porque ele não teve o básico. Então, assim, quero parabenizar também o Caio pela atitude do projeto, porque, assim, eu senti muita falta também no meu ensino médio, uma aula de informática, para a gente poder sair já sabendo o básico de um Word, do Excel, fazer um currículo, fazer uma planilha básica, uma fórmula no Excel, que facilita muito quando você está dentro do ambiente corporativo. Dentro do ambiente corporativo, a informática básica é, assim, imprescindível. Sim. Você trabalha no administrativo, você vai ter que fazer planilha, você vai ter que redigir texto, você vai ter que formatar o texto. Saber redigir um e-mail, né? Exatamente. Não usar vícios de linguagem, que é muito comum do jovem hoje em dia, por questão... Eu já vi e-mail enviado, né, de escritórios de advocacia com o Q sem o E no final. Porque é aquele mania de WhatsApp, você manda o que está abreviado, já era VC, não fala mais você, a gente foi encurtando tudo. Então, assim, é que nem eu falei, há o ponto positivo e há o ponto negativo. A gente não pode também escrachar em certos pontos. Uma coisa é uma conversa informal, né? Outra coisa é um e-mail, é um currículo, entendeu? O jovem tá meio, eu não vou falar, a palavra seria perdido, mas está meio sem localização dentro dessa questão. De certa forma, a gente tem, como eu falei, é muito difícil a gente generalizar. A gente tem tanto questão de condições sociais e condições de instrução. A gente tem um jovem, por exemplo, de uma Ponte Nova, por exemplo, ele tem um grau de instrução um pouco maior, né? Ele já tem um acesso muito mais fácil a alguns computadores, notebooks. Já o jovem que é mais da periferia, ele, por exemplo, a gente pode pegar o da Vila dos Pescadores, que é bem em frente. Então, assim, esse jovem da Vila dos Pescadores, ele destoa muito de quem está a 2 km de distância dele. 2 km de distância. Então, assim, né? Bem perto e tão longe. Bem perto e tão longe ao mesmo tempo. Ponto de Vista vai a um rápido intervalo. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta no terceiro e último bloco do Ponto de Vista, hoje falando sobre o jovem, recebendo Caio Vinícius e também Edson Rocha. Falamos sobre internet no bloco anterior, que é o grande lugar de encontro dos jovens hoje. E falamos de encontro, de possibilidades, vamos falar de oportunidades. Né? O que o jovem, e vamos colocar dessa forma bem bairrista, o que o nosso jovem, o cubatense, ele busca, o que o cubatense precisa. O que nós, como sociedade, oferecemos para esse jovem, estamos ofertando a esse jovem, e o que realmente deveríamos estar fazendo. Quais são as políticas públicas, qual a consciência do jovem, qual a participação que ele deve ter na sociedade. O que, de fato, o jovem é um ponto de equilíbrio e, muitas vezes, é aquele ponto enigmático. Né?
O jovem é sempre opinião contrária. Ele é sempre aquela força contrária a algo, que muitas vezes ele não consegue identificar, mas ele é contrário a algo. A rebeldia é natural. A rebeldia da adolescência é natural. Da adolescência é natural. Como é que é o nosso jovem, o que a sociedade pode trabalhar com ele? A gente tem uma população aqui de jovens em Cubatão que, como eu insisto em dizer, são destoantes em certos pontos, mas uma coisa que a gente não pode negar é que Cubatão carece muito de programas destinados aos jovens, propriamente, né? Tanto questão cultural, né? Temos aí o Teatro do Caos, temos o coletivo, mas assim, pessoalmente, eu ainda acho pouco, né? Devido à demanda de jovens que a gente tem. Outro quesito que eu acho que a gente precisa criar uma política nova, que esse é o meu engajamento principal pelo Conselho, é a questão da saúde desse jovem, né? Temos cada vez mais jovens com DSTs, gravidez na adolescência, jovens cometendo suicídio, a depressão, que é o mal do século XXI, por assim dizer, né? Ela está presente em, basicamente, a população inteira dos jovens, né? De certa forma, apresenta algum traço de depressão. E é uma doença extremamente perigosa e extremamente silenciosa, né? Que muitas vezes, como a gente tinha falado, essa ferramenta maravilhosa que é a internet acaba piorando a situação. Porque na internet ele é uma pessoa, mas pessoalmente ele é outra, entendeu? E o meu foco é criar um olhar para esse jovem em questão dos projetos nas escolas e projetos culturais também nos nossos parques que temos. Temos o Cutiapará e temos o Perequê, que são dois parques que eu pessoalmente acho maravilhoso. Infelizmente não estão em estados que estão aptos a serem usados a essas atividades por enquanto, mas eu espero que isso seja mudado, né? Mas assim, temos ali um ecoturismo excepcional, uma trilha a ser feita com esses jovens, sabe? Ensinar novas profissões, a gente tem toda uma gama para auxiliar nessa questão, né? Para tirar esse jovem da droga, para tirar esse jovem do crime, para dar um rumo na vida desse jovem que está perdido, nesses transtornos psicológicos em si. Temos o sistema do CAPS, que tem a Selma, que eu queria agradecer muito ela quando eu fui procurar ela para saber se haveria essa possibilidade da gente criar um projeto novo. Ela falou, com certeza, a gente bota tudo no papel, a gente faz uma coisa diferencial para os jovens, porque ela sente isso, ela vê isso, e a procura ainda é baixa. Nós temos em Cubatão, funciona, e mesmo assim a procura é baixa. O jovem não busca saúde. Não está buscando em questão da saúde psicológica, por quê? Porque em questão, isso é uma suposição minha, mas assim, a rede social muitas vezes mascara. Então todo mundo fala, mas aquele jovem era tão feliz na rede social e se matou, mas por quê? Porque na verdade ele aparentava alguma coisa para ninguém ficar questionando. Na verdade, ele se sentia seguro o suficiente para expor uma coisa que ele não era. Exatamente. Ele estava seguro do outro lado. Então ele cria máscaras para fingir que está tudo bem, maravilhoso, e no final ele não está nada bem, né? Seja por questões de abuso, seja por questão de violência familiar, seja por questões financeiras, seja por questões trabalhistas. Por não aceitação da realidade? Por não aceitação da realidade, por preconceito, que acontece muito também, tanto étnico, tanto quanto religioso, tanto quanto por orientação sexual. Então, assim, a gente tem diversos fatores e, assim, é um trabalho muito extenso que a gente está fazendo. Eu estou praticamente me desgastando, virando tudo no avesso, porque, assim, os fatores são imensos. É uma realidade. O jovem, é uma realidade. Ele está com problemas Ele está sérios. doente e ele precisa de ajuda. E essa ajuda não é uma ajuda que pode esperar. Essa é uma ajuda que já deveria ter começado há muito tempo, para ontem, entendeu? A gente não pode continuar perdendo jovens por, parecia tão bem e agora está morto. Foi para estatística. Vira estatística. De 2015 para 2016, a gente teve mais de 11.700 suicídios. Isso é um número inaceitável. A gente teve um aumento de 2,3% e esse aumento continua de ano a ano. Então, assim, as estatísticas estão que o suicídio está crescendo e o que se fez em relação a isso? Nós vemos vários programas sendo instaurados, a gente tem o Setembro Amarelo, mas, na minha opinião, o Setembro Amarelo ele deveria ser estendido ao ano inteiro. Esse jovem tem que se sentir acolhido o ano inteiro. Temos a linha 188, que é para
Como vai você, né? Sim, para quando a pessoa está nesse momento de desespero que ela vai querer tomar essa atitude, ela liga, tem alguém para conversar, mas muitas vezes esse jovem nem tem conhecimento dessa linha. E aí onde acontecem as fatalidades que a gente vê, não só os jovens, mas essa situação está tão crítica que nós tivemos recentemente aqui um pai de família que se enforcou, se suicidou, né? E ninguém sabe dizer o motivo, seja por questões financeiras, moradia, mas assim, não é aceitável a gente perder vidas e vidas que estão em desespero, né? Na sua opinião, nós temos que o jovem está precisando de mais cuidado em relação Sim. à saúde, principalmente nesse tocante à depressão e o que pode levar ao acometimento do suicídio. Eu acho que a colocação foi perfeita do Edson. Eu acho que todo esse contexto, ele reflete não só mesmo na pessoa que cometeu suicídio, mas em toda a sociedade para que nós possamos estar ligados. Às vezes os sinais são tão gritantes, só que nós não temos essa sensibilidade de lidar com a situação. Na semana passada eu apresentei um projeto, Edson, você está mais que convidado para participar, para presidente do Conselho da Condição Feminina, a Cristiane Oliveira, no qual nós vamos tratar dentro das escolas sobre namoros abusivos, sobre depressão e sobre, sobre esses dois temas que são de fato, né, as causas que causam de fato uma evasão escolar. Namoro abusivo, ou seja, o relacionamento dentro da escola, com o jovem. E abusos sexuais também, nós vamos estar abordando. Nós fizemos um projeto, eu fiz junto com a Patrícia Oliveira, que é assistente social, e nós apresentamos. O namoro abusivo vem, é gritante hoje, Márcio, namoradas que sofrem por causa de namoros abusivos, que são espancadas, que têm os seus direitos violentados, e é com base em tudo isso que nós vamos estar agindo em cima para tentar inibir com que elas, por exemplo, a mulher quando ela diz não, não é não. E de fato está trabalhando mediante o próprio namorado, fazer com que ele entenda, e não só trabalhar de fato a garota que teve seu direito violado, que pode estar de fato tendo o seu psicológico abalado, para que ela, geralmente, quando tudo isso acontece, o que a mulher ela faz? Ela se suicida. Caio, temos um grande número. Você trouxe um ponto agora muito interessante, que você está falando da jovem que sofre a violência. Isso. Né? A jovem que no namoro ela sofre a violência. E ela sofre a violência por parte de um outro jovem. De um outro jovem. Então, qual é a cabeça desse outro jovem? Na realidade, Márcio, é o tipo de cultura. É uma cultura machista no qual nós estamos, de fato, atrelados. Ela convive com a gente. Ela não tem rosto, ela não tem cor. Só que assim... O jovem mergulhado nisso? É mergulhado. Nós temos aí, em tese, um número aproximadamente de 318 mil casos hoje de pessoas que foram espancadas. A cada 5 minutos, Márcio, uma mulher é espancada. Eu acho que, independente se é mulher jovem, se é mulher... Sim. É porque, assim, a gravidez está cada vez mais precoce, Sim. que é uma das causas da evasão escolar. Nós temos que fazer programas preventivos, orientando, explicando que aquilo que ela está vivendo, essa mudança de idade, ela precisa ser conscientizada. Conscientizada, precisa de uma atenção especial. E não só isso, da mulher. O jovem hoje, quando sai da escola, é um prejuízo enorme para o Estado. Se um jovem hoje sai da escola, vamos supor um menino, sai da escola, entra para o tráfico, é cerca de 18 mil reais que a segurança pública ela gasta para poder combater o crime organizado por uma única pessoa que saiu da escola. Eu acho que nós temos que analisar de fato e piamente as coisas grandes da situação. Nós falhamos, o ensino médio, hoje estamos discutindo aí uma reforma da Previdência, uma reforma trabalhista e futuramente uma reforma do ensino médio. Voltar a ter aquela condição mais técnica e forte também, dando condição do jovem ter uma oportunidade de emprego no ensino médio, é isso? Eu acho que, assim, em tese ela tem seus pontos muito positivos, que elas vai arcar hoje, nós temos aí, são 200 anos
200 dias letivos, mais 840 horas que o jovem fica. Hoje nós vamos mudar para 1.400 horas, né? Nesse novo ensino, nessa nova reforma de ensino. Me permita até já agregar algo nessa tua explanação, que eu queria ouvir a opinião de você, sua e também do Edson. Nós tínhamos a criança, o adolescente, ele não pode mais trabalhar. Não pode mais, a não ser salvo como aprendiz, dentro de uma determinada condição. Na minha época, o garoto ele podia trabalhar na padaria, podia trabalhar em um lugar em outro, mas em detrimento do favorecimento ao estudo, isso foi suprimido. Mas me parece que não avançou do outro lado. Se suprimiu-se o direito de trabalho, né? Eu não estou aqui defendendo o trabalho adolescente, né? Trabalho infantil, não é isso. O que eu estou colocando é um ponto em que você determina algo que seria positivo, mas você não faz o outro lado funcionar. E aí eu tenho um jovem ocioso. Sim. O que acontece muito hoje em E dia... o que você está me colocando é essa condição da ociosidade. O que eu vejo, desculpa até falar, mas assim, o que eu vejo muito hoje em dia foi justamente essa questão que você falou. Eu fui menor aprendiz na questão, trabalhei na indústria desde os meus 14 anos, nunca parei de trabalhar desde então. E o que eu vejo hoje em dia é que, não, o jovem não pode porque vai atrapalhar o estudo, mas ao mesmo tempo o estudo não está tão fortalecido quanto deveria para atender esse jovem. Entendeu? Eu vejo um estudo cada vez mais fragmentado, eu vejo uma matéria que minha irmã, por exemplo, está aprendendo na 7ª, 8ª série, agora que eu aprendi na 5ª. E eu falei, rapaz, mas isso é básico, não estou entendendo o porquê isso está tão defasado assim, esse ensino. Aumentaram um ano, mas aumentaram um ano, né? Aumentaram um ano letivo, mas eu falei, gente, mas a diferença é de quase 3 anos do ensino da matéria. Eu falei, mas aumentaram um ano, mas... Por que aumentaram um ano? Por que não melhoraram a qualidade do ensino em vez de aumentar um ano que esse jovem vai passar na escola? E, assim, se fosse justificado, se esse ensino tivesse melhorado realmente, tivesse sido refeito, mas o que eu vejo hoje em dia é muito uma instrução de, por exemplo, filosofia, sociologia, não dizendo que não é importante, mas eu nunca vi, por exemplo, uma aula de direito. Por exemplo, como o Caio mesmo falou, esse jovem ele tem que saber os direitos dele, ele tem que saber os deveres dele, principalmente, para ter mais segurança no que falar, né? Então eu devo entender que esse jovem que maltrata a namorada, esse jovem que é agressor, esse jovem que ele tem essa questão da violência mais exercida, passa por um fator total, inclusive, de não ter uma ocupação definitiva. Uma ocupação que possa... Muitas vezes é isso que acontece. Exatamente. E, assim, Márcio, porque é uma coisa muito... nós temos que tratar na raiz. É óbvio que hoje nós, na nossa condição, temos que apagar o fogo, mas nós podemos trabalhar para que o incêndio ele seja evitado. Sim, exato. Perfeito. E o que acontece? Nós... Hoje, como jovens, somos programadores de pessoas valorativas, né? Nós somos agenciadores de pessoas incentivadoras, né? Eu comecei um projeto da Escola Constitucional em 2015, com uma sala que tinha cerca de 40 alunos, mais ou menos, 3 alunos queriam ser advogados, os demais não sabiam o que faziam, mas depois que nós começamos o trabalho, cerca de 10, 11 alunos queriam estar inseridos no próprio direito. Né? Porque é uma coisa boa, você acaba... Né? Exatamente. Bacana isso. A gente passa ali, teve um menino que estava falando de trabalho infantil, eu estava passando, fui fazer uma compra no CRIO, e quando eu saí tinha um menino ali na frente vendendo uma fruta, né? Fruta não, uma verdura. E aí ele falou, pô, e aí tio, tudo bom? Caramba, e aí, tá dando palestra lá? Não sei, eu não me lembrava dele, mas ele se recordava de mim e sabia que aquilo foi importante na vida dele. Porque ele lembrou, falou, caramba, foi o tio da palestra, né? E é gratificante, porque você começa a mostrar outros ares para as pessoas.
Fala, pô, eu estudei aqui na escola pública, eu estudei junto com isso Bom, tudo. eu sou chamado de tio, você não pode ser chamado de tio Na realidade, eu deixei até um pouco da Tô barba. com meus crescer. 27 aqui, a pessoa já tá achando que já tô chegando nos 30 e pouco. Eu tô pensando em cortar e doar pro Caio minha barba. Fazer um transplante. O papo está agradabilíssimo, com certeza. A gente tem assunto aqui para mais um programa, mas infelizmente já certeza. estamos chegando no finalzinho, já estamos apertados no horário. Eu queria agradecer a participação de vocês, a participação do Caio, a sua participação, Edson. Eu que, queria sem agradecer dúvida, imensamente. Fico muito satisfeito aqui em saber que tem jovens como vocês pensando no melhor para a sociedade, pensando na juventude. Só tenho a agradecer imensamente a presença do Caio, sua presença, Márcio. Esse espaço que foi dado a gente conversar um pouco, ter esse bate-papo. A Brilhantador já criou conexões, que já eu quero muito fazer parte desse projeto, estar junto. Mais que convidar. Porque resume em tudo que eu busco para essa juventude, né? E agradecer esse espaço realmente, porque para mim foi maravilhoso esse dia e se tiver mais programas, estamos aí. Com certeza, Caio. Márcio, mais uma vez, muito obrigado. Não é a primeira vez que participamos de um programa junto. É sempre um prazer enorme, cara. Quero dizer que esse trabalho é admirável e que esse espaço, ele de fato é muito importante, né? Trazer jovens assim com tamanha capacidade ao Edson, que abordou coisas muito importantes que de fato merecem a atenção. É somente através desse tipo de programa que nós vamos estar discutindo uma coisa tão boa, tão grandiosa, para que a nossa cidade possa tomar rumos de caminhos melhores. Muito obrigado, Márcio. Agradecendo Obrigado, a Edson. participação de vocês dois, agradecendo a toda a equipe técnica que por trás das câmeras torna esse momento possível. Lembrando que você pode contar com o nosso conteúdo também na internet, no Facebook, TV Câmara Cubatão, e no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão. Participe da sua programação, da nossa programação na sua TV Câmara. E até o